Pode ser, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o evangelista Alan Lemos. E o diácono William Gomes. E hoje nós vamos estar estreando o nosso primeiro episódio do nosso Papo de Crente! E nós temos como primeiro tema as 10 atitudes, as 10 ações para ter um 2023 próspero, abençoado, com base bíblica. E nesse primeiro episódio nós vamos utilizar a referência do livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículos 1 até o versículo 7. O William vai estar lendo para nós. Certo, vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Nosso tema diz como Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que teu servo temia ao Senhor? E veio o credor e lavar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te tenho eu de fazer? Declara-me, é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Os irmãos conhecem a história, né, de que um homem, dos filhos dos profetas, servo do profeta Eliseu, acabaram falecendo, deixando sua esposa, seus 2 filhos e uma dívida. E antes de nós entrarmos nas 10 ações, 10 atitudes para ter um 2023 próspero, a gente percebe aqui, infelizmente, uma falta de planejamento. Terça-feira eu fiz uma live falando sobre educação financeira, e é importante a gente ressaltar que no começo do ano nós normalmente fazemos projetos, sonhos, só que nós precisamos também ter planejamento para conquistá-los. E o que faltou para este homem, né, para este servo que morreu, para essa família, foi um planejamento, né, financeiro, porque ele deixou uma dívida. E normalmente, né, no Oriente Médio, uma cultura, os pais se preocupam em quê? Em deixar bens, patrimônio para os seus filhos. Não é verdade, William? Poxa, deixar aí, por exemplo, o imóvel, trabalhar incansavelmente para que os filhos eles deem continuidade no legado, na família. Só que não foi o que aconteceu. E aí essa mulher, né, se lembrou, poxa, o meu marido, ele era servo de Eliseu. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso buscar ajuda, socorro. Porque naquele contexto era comum, quando uma família que tinha uma dívida, mas não tinha condições, não tinha recursos para pagar, para liquidar essa dívida, ter os filhos levados como escravo. Então os credores bateram na porta, cobraram a dívida, não tem o que pagar? Então tá bom, então. São os seus filhos que vão pagar. Como? Como escravos, né? E não era o que ela queria. Poxa, gerou os filhos, teve ali
as dificuldades para criá-los nos caminhos do Senhor, e ela não aceitou essa situação. Então ela foi, buscou ajuda para resolver. Então é dentro deste contexto, deste assunto, dessa passagem bíblica, que nós vamos discorrer sobre as 10 atitudes para você, para eu, para nós, termos um 2023 próspero e abençoado. Poxa, falta de planejamento. E agora? Qual que é o primeiro tópico, a primeira atitude para que você comece bem o seu ano? A primeira, William, é o seguinte: tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. O que você tem a dizer sobre essa primeira atitude? Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Bom, Alan, é muito importante também ressaltar, né, que quando você busca a Deus, quando você coloca a Deus como prioridade, as demais coisas elas são acrescentadas. Então eu me lembro assim que, né, eu tinha bastante reuniões, né, durante a semana, e muitas das vezes as reuniões ocorreria nas quarta-feira, na sexta-feira, até mesmo no sábado. E muitas das vezes eu perdia, né, o culto e dava, né, eu ia fazer a reunião, um serviço, mas eu poderia também estar mobilizando, né, tirando essa reunião de quarta, colocando para terça, para segunda, onde não tinha nenhum compromisso na igreja. E todas as vezes, a maioria das vezes que eu fazia essa reunião, eu sempre não era uma reunião não era uma reunião sucedida, não tinha sucesso na reunião. Então, quando você começa a colocar Deus, né, como prioridade, as demais coisas elas são acrescentadas. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar prioridade nas coisas de Deus, nesse ano de 2023, você esquece o que passou, 2021 já foi, 2022 já foi também, e agora 2023? O que você vai fazer diferença? Então, nesse papo de crente, hoje, essas 10 atitudes que vão te levar a você ter que colocar Deus como prioridade e alguns outros pontos que você vai ressaltar. Sim. Então, é muito importante você colocar Deus em primeiro lugar, independente da circunstância. É lógico, se você trabalha no CLT registrado, né, você tem ali uma carga horária, né, tem ali, não tem semanal. como você, semanal, você não consegue, né, mobilizar. Mas quando você tem, né, essa capacidade de tirar também, você tá nas suas mãos de mudar e colocar Deus como prioridade, pode ter certeza que as demais coisas ele vai somente acrescentar na sua vida. E assim, dá um exemplo do que seria colocar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, um exemplo vivo, né? É como diz o ditado, a melhor coisa é você dar o exemplo de si próprio do que exemplo de outras pessoas. E, como, por exemplo, a minha vida, né? Eu fazer reuniões, tinha, às vezes, clientes, eu tinha disposição de fazer reunião na quarta-feira, 8 horas. E quarta-feira ocorre o culto na nossa congregação de Coab 2, inclusive aqui quero abrir um parênteses já para fazer um convite a você, meu amigo e minha amiga, para estar aqui, né? Nossos cultos, né? Que ocorre de quarta-feira, na sexta-feira, inclusive também para você se inscrever no nosso canal aqui, que é muito importante, tá? Então, ocorreria, né, os cultos de quarta-feira lá, e eu ia para a reunião. Não colocava Deus como prioridade. Então, a minha reunião não era sucedida. Com base nisso, muitas vezes eu não fechava contrato, enfim. Então, não era sucedida. Então, a partir do momento que você começa a colocar Deus como prioridade, ou seja, a reunião é marcar de quarta, você pode marcar lá na segunda, marcar lá na terça, como eu disse aqui. Então, é um exemplo vivo. Sim. E realmente é interessante, né? Porque toda vez que nós temos um problema, né, uma dificuldade, a gente procura resolver de formas assim que esquecemos de Deus, né, de dobrar o joelho, de como diz, né, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai, ao teu Deus que te vê em oculto, porque o teu Deus que te vê em oculto publicamente te honrará. Então, ter Deus como prioridade é justamente isso. Quando você se deparar com um problema, com uma dificuldade, você não procurar, não que não seja uma solução, a procurar um amigo, procurar um familiar, mas primeiro você tem que procurar Deus, que conhece o seu coração, que sabe da sua vida, das suas dificuldades, dos problemas que você está enfrentando. Então, primeiro você dá lugar a Ele. Outra coisa, foi o exemplo que o William falou. Poxa, eu não posso deixar de estar sempre adorando Ele, de estar sempre nos cultos. Eu preciso ter Ele como o centro da minha vida, porque as demais coisas que faltar, que eu necessitar, Ele acrescenta. Então, nós precisamos começar este ano de 2023 tendo Deus como base, como prioridade em todas as decisões da nossa vida. Porque aí sim, ele vai nos direcionar para o caminho certo. Como diz
o versículo em Salmos, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará. Maravilha. E também Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se Que não se abala para abala, mas sempre. permanece para sempre. E quando você coloca Deus como prioridade, confiando, entrega na mão dele. Coloca ele como prioridade. Maravilha. Então vai anotando aí na sua agenda, tá bom? No seu caderno, papel e caneta. Por favor, papel e caneta na mão. As 10 atitudes para um 2023 próspero e abençoado. E a primeira é ter Deus como prioridade na sua vida. Que a prioridade é o primeiro lugar. Claro, família é importante, a vida material, emocional, profissional, acadêmica, mas Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas, tá? Segunda atitude dessa mulher, tá? Que ela teve para que nós venhamos refletir, colocar em prática, tendo 2023 abençoado, próspero. Olha só, isso aqui é forte também, hein? Isso aqui, muitas pessoas, infelizmente, têm dificuldades, tá? De ter e de reconhecer. Tenha, versículo 1 ainda, uma liderança espiritual sobre você. Quando ela recebeu aí a informação, a notícia de que o seu marido tinha deixado uma dívida, que os credores já estavam batendo na porta para levar os seus 2 filhos, porque ela não tinha com que pagar essa dívida, ela não tinha recurso, ela fez o quê? Ela procurou uma referência, uma liderança espiritual. Quem era? Na época, o profeta Eliseu. Então, Will, o que você acha disso aqui? Você acha que é importante? Você acha que não é? Você acha que tem uma relevância? Você acha que realmente é uma atitude que nós temos que ter para esse ano? O que você fala sobre esse assunto aqui, esse tópico? Tem uma liderança espiritual sobre você? Ela é muito importante, com certeza, né? É você ter uma liderança sobre você. Um exemplo mais claro, assim, é em questão da igreja, né? Nós temos o quê? O pastor, que ele é o anjo da igreja. Sim. Então, você ter uma liderança ali onde você pode confiar, né? Você, no caso, aqui é uma coisa da mulher. Quem ela procurou? O profeta Eliseu. Não tinha outro profeta para ela procurar, não tinha outra pessoa, a não ser o profeta Eliseu naquela ocasião. Então, assim, é muito importante você levar isso também para o ano de 2023. A partir de agora, né? Não só esse ano, mas para todos os outros anos. Então, você ter uma liderança onde você pode contar, confiar, tá passando uma dificuldade, você pode ter certeza que essa liderança ela vai ter uma palavra de consolo, uma palavra de amigo. Muitas vezes ela não vai ter a solução, porque a maioria das vezes só quem tem a solução é Jesus Cristo. Mas com certeza ele pode ser usado e vai ser usado para te dar uma palavra de consolo, uma palavra de confiança, para você levantar, sacudir a poeira e continuar adiante. Sim. Um homem, né, sendo usado por Deus, um instrumento, né, porque eu tenho assim comigo, eu preciso ter referências na minha vida. Sim. Por exemplo, o meu pai, ele para mim é uma referência. Por mais que ele tenha todas as falhas e defeitos, que alguns que conhecem a minha família sabem, mas o meu pai para mim ele é uma referência de honestidade, de caráter, um homem trabalhador que me ensinou e me ensina muitas coisas até hoje, tá? E eu também tenho uma liderança espiritual, uma referência, que é o nosso pastor, o pastor Xavier. A bênção que está sobre a vida dele, com certeza, quando a gente tem essa confiança no nosso pastor, a gente respeita a autoridade espiritual que ele tem, essa bênção ela acaba também estando sobre nós, né? Então a gente precisa ter essa referência. Agora, um detalhe interessante, eu fiz questão de colocar essa atitude, porque hoje em dia muitas pessoas não reconhecem. A gente vê a questão aí dos desengrejados, pessoas que não querem ter autoridade sobre si, pessoas que não querem ter uma liderança. E por que, Will, você acha que tem essa dificuldade das pessoas terem esse reconhecimento de que precisam ter uma liderança sobre você? Eu acho assim, Alan, em questão da mordomia, né? Não quer ter um compromisso real, né? Não quer, quer ser o dono da própria vida, né? Quer fazer o que quer, não quer ouvir, porque muitas das vezes a liderança ela vai falar algo que às vezes é contra o que você está pensando. Às vezes você acha que é e ela vai falar assim, não, não é. É como você ressaltou a questão do seu pai, né? Que você tem ele como referência e eu também. Sim. Meu pai também eu tenho ele como referência porque é um homem trabalhador, é um homem que nos ensinou, nunca assim, sabe, faz tudo, faz e creio, né? Continuar fazendo por mim e pelo meu irmão.
Então, assim, muitas das vezes eu chegava todo animado para minha mãe e pro meu pai, contava algo, meu pai, não, eu acho que não é legal. Eu acho que essa oportunidade não é boa para você. Então, hoje, eu acho que no atualidade, né, no atual momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas não quer fazer assim, só quer saber da opinião dela, da vontade dela, do desejo dela, tem que ser na hora dela, no tempo dela. E então, às vezes, não assim, é essa falta de aceitar o não. Porque às vezes o Isso. não hoje pode ser até um livramento para você aqui no futuro. No futuro, lá na frente. Com E certeza. é interessante porque, assim, é do ser humano também. Você às vezes não reconhece a autoridade, a liderança espiritual que o seu pastor, que o Sim. seu líder, né? Porque aqui não é só na questão do pastor também, pode ser um líder que Sim. você tenha, às vezes não reconhece, mas dar um problema na família, por exemplo, e para quem que você vai correr? Uhum. Seu Pai, a mãe. pastor, que está orando por você de madrugada, que está preocupado, né, com você, que zela pela sua alma, que se preocupa em preparar um alimento espiritual, que é a palavra, para te ajudar. E não só na parte espiritual, não, tá? Pastor de verdade, um líder, e aqui a gente pode realmente confirmar que o nosso pastor é assim também, ajuda em outras áreas, né? Agora, você precisa reconhecer essa liderança espiritual e estar submisso, de acordo com a Bíblia, obviamente. Porque quando você precisar de uma ajuda, de um conselho, de uma orientação, quem é que vai estar lá? É o seu líder espiritual, é o seu pastor. Porque aí já pensou? Se ela chega no profeta Eliseu e fala: Eliseu, estou precisando de ajuda, tal, e meu marido, teu servo, né, morreu e ele deixou uma dívida. Aí Eliseu fala o seguinte: tá, mas ele faltava aqui nos cultos. Ele não ajudava também os irmãos quando podia. Olha como são as coisas. Então, assim, houve uma falta de planejamento nessa família, um planejamento familiar, né? Porém, eu acho que por questão de misericórdia e por ela reconhecer a liderança espiritual de Eliseu sobre a família dela, sobre a casa dela, Eliseu responde assim: o que eu posso fazer por você? Ou seja, o que eu posso fazer para te ajudar? Talvez ele falhou, né? O marido dela falhou nessa parte do planejamento. Mas quem sabe, né, a Bíblia não relata que ele era um bom servo, né, um bom aluno ali na escola dos profetas, né? Então, através disso, a gente precisa refletir. Como é que eu fui em 2023 na relação com o meu líder espiritual, até com os irmãos da igreja de onde eu frequento, até familiar, profissional também. E o que eu preciso mudar para que esse ano de 2023 eu reconheça mais a autoridade que está sobre a minha vida espiritual, para quando de fato eu precisar, eu ter socorro, eu ter ajuda. Né? Eu preciso viver em parceria, em Sim. união, E porque é onde a bênção do Senhor ela é ordenada. como você falou, né, a liderança espiritual. Ali no caso, tinha uma liderança espiritual. Sim, Porque senão ele poderia falar totalmente outra coisa, né? perfeito. A mesma coisa como você falou, não só na igreja, não só na família, mas também em muitos casos também no próprio serviço, No próprio né? serviço. Porque senão, Boa. você concorda comigo que não iria existir um exemplo? O funcionário, o diretor, né, o dono da empresa, senão ia ser tudo um só. Não ia ter nenhuma liderança. Não ia A ter, hierarquia, né? não ia ter nenhuma hierarquia. Sim. Boa. Então, assim, como o Alan falou, e ressalto, a importância de você ter uma liderança espiritual sobre a sua vida. Gente, é interessante você refletir sobre isso, porque assim, ai daqueles que tocam, que mexem no ungido do Senhor, tá? E você vê, não está anotado, mas vem agora. Quem tinha essa referência, esse respeito, esse temor sobre uma liderança espiritual era o próprio Davi. Você pode ver que boa. Davi estava sendo perseguido por Saul, porque quando você começa a se destacar, aí as pessoas começam a fazer o quê? Calúnia. As pessoas. Calúnia, perseguição, tá? Difamação. E Saul, ele se sentiu ameaçado. Não porque Davi fez de propósito, né? Mas a gente pode perceber que Saul, ele procurou alguém que pudesse resolver o problema de Israel. Qual era o problema de Israel? Era enfrentar e derrotar o gigante Golias, que estava afrontando o povo por 40 dias. Então o povo de Israel estava por mais de um mês enfrentando um problema. Qual é? Uma afronta. E olha o exército de Israel. E aí chega a informação, chega a notícia de que Davi seria ali um menino, né, que poderia enfrentar.
Só que, poxa, fisicamente falando, ele não tinha o preparo, não é verdade? Mas ele tinha um diferencial. Ele tinha a presença de Deus. Esse é o diferencial. Tanto é que ele diz assim, ô Golias, tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. O que acontece tempos depois? O povo começa a clamar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Né? Algumas traduções, Davi matou 10 milhares. E aí Saul começou a perceber, opa, esse menino é diferente, esse menino é aclamado, o povo gosta dele, né? Ele começou a se destacar. E aí o que aconteceu? Saul se sentiu ameaçado e falou, peraí, deixa eu barrar, deixa eu parar, porque ele pode me substituir. Nem o meu filho tem esse potencial, essa capacidade, mas esse jovem ele tem. O que aconteceu? Saul, certa feita, fica nas mãos de Davi. Teve a oportunidade de matar o seu perseguidor, considerado praticamente seu inimigo. Só que Davi reconheceu a autoridade e a liderança espiritual que Saul tinha para com ele. Falou, opa, o que eu tenho é meu. Se Deus me ungiu, se Deus prometeu que eu vou ser o rei de Israel, não é enfrentando, não é confrontando o meu líder atual. Eu preciso esperar o tempo. Então, assim, eu respeito. Porque eu ainda não sou o líder. E outra coisa, não devolver na mesma moeda. Não devolver na mesma moeda, exatamente. Porque como você falou, ele poderia ter feito o quê? Matado, poderia ter feito diversas coisas. Exatamente. Mas ele fez totalmente ao contrário. Sim. E é uma das coisas também, né, já aproveitando um gancho aí, já para poder complementar, hoje, não devolva com a mesma moeda. Se aquela pessoa tá fazendo mal para você, tá querendo puxar o seu tapete, como diz o ditado, exatamente, mas deixa puxar, né? Não tenta fazer o mesmo que ela. E pode ter certeza que vai ser uma diferença muito grande. A resposta branda, ela desvia o furor, né? E a dura, ela suscita a ira. Tô lendo um livro também, do Alan Weiss, que fala a respeito de, poxa, como lidar com as pessoas. E às vezes, o silêncio, até mesmo o sorriso, ele vale mais do que 1000 palavras. Né? Então, assim, aproveitando o que você falou, libere o perdão, viva em união, esteja de comum acordo com as pessoas ao seu redor, né? E a lei dizia que você deveria, né? Perdoar, tudo mais, e amar quem? O seu próximo. O que Jesus disse? A lei está dizendo isso. Mas sabe quem você deve amar? O seu inimigo. A lei diz, ame o seu próximo. Teu Deus acima de tudo, né? Sobre todas as coisas, e o teu próximo a ti mesmo. Está errado? Claro que não. Só que Jesus disse, eu vos digo ainda mais, ame os seus inimigos. Então Davi, ele tinha essa convicção. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso amar e honrar a liderança espiritual que está sobre mim. E por isso que ele teve sucesso. Por conta desse detalhe. Um desses detalhes foi esse, né? E reconhecer a liderança espiritual que ele tinha sobre a vida dele. Como você falou aqui, né? Sim. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, viver em união, o que seria isso? Seria o quê? Tá com perdão? Libera o perdão. Se te fez mal, esquece, libera o perdão, bola pra frente, né? Porque você viver em união, não adianta, com essa dificuldade de perdoar, você não consegue viver em união. Porque sim vai estar remoendo cada vez mais aquilo, vai trazer a memória sempre. Sim. Mas quando você começa a viver em união, quando você perdoa, automaticamente você consegue viver em união. Sim. Perfeito. E não é eu nem você está falando. É o que? A palavra de Deus. Até porque Davi tinha um coração curado. Sim. O problema estava em Saul. Então, como você falou, não posso devolver na mesma moeda, na mesma proporção. Tem que ser diferente. Porque quem era segundo o coração de Deus era o próprio Davi. Então Davi sabia, falava, ele que está ferido. É ele que está com esse sentimento ruim de querer me destruir. E a bênção está sobre quem? Sobre aqueles que estão segundo o coração de Deus, né? Terceira atitude, vai anotando aí. Use as suas habilidades. Eliseu pergunta, né, o que eu posso fazer, né? E aí ele pergunta, né, o que você tem em casa? Aí ela responde, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Aí tem gente que fala, eu estou passando uma situação difícil, complicada, estou desempregado, isso, aquilo, não sei. Tudo bem. Primeira solução é procurar a Deus de fato, é orar.
Deus ele pode prover, Deus ele pode fazer um milagre. Só que assim, tem coisas que cabe e compete a nós, Will. O que você sabe fazer? Quais são as suas habilidades? Você sabe fazer uma unha? Faça uma unha. Às vezes você descobre um talento que está escondido, que está enterrado. O que você sabe fazer? Cortar cabelo? Vai cortar cabelo. Vai cortar cabelo. Ah, mas eu não tenho salão, eu não tenho uma oportunidade ainda. Começa na garagem de casa. Faz alguma coisa. Usa as habilidades que você tem. E ela responde, a tua serva não tem nada a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Então, é esse pouco que Deus quer usar para te abençoar. Poxa, mas eu não sou tão habilidoso, eu não tenho um curso profissional, eu não tenho diploma, eu não tenho certificado. Não importa. Você tem um pouquinho de habilidade, vai para cima, coloca em prática. Então, use as habilidades que você tem neste ano de 2023 ao seu favor para que você tenha um ano diferenciado. Glória a Deus. Ó, é interessante, Will, que muitas empresas de sucesso, elas iniciaram com uma atitude que aparentemente, poxa, deu errado, mas que se transformaram em uma potência, né? A gente tem vários exemplos. Você tem que usar as suas habilidades. Tá bom? Então anotou aí? Primeiro, tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Segundo, tenha uma liderança espiritual sobre você. Terceiro, use as suas habilidades. Quarta atitude para ter um 2023 próspero, abençoado. Pare de pagar juros. Essa é forte, hein? É Bíblia, hein, gente? É Bíblia. O pessoal ali da técnica começou a abrir o sorrisão. Meu Deus do céu, tem que pagar meu boleto em dia. Pare de pagar juros. Pague suas contas em dia. Organize suas finanças. Está no versículo 4. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. O que é isso? Ela poderia ter procurado um banco. Ela poderia ter procurado um agiota. Apesar que é bom evitar, Misericórdia. né? Ela poderia ter pego um empréstimo, tá? Só que é o seguinte, vamos lá. Se eu já tenho uma dívida, se eu já tenho um problema, se eu vou pegar um empréstimo, gente, ainda mais aqui no Brasil, que é um dos países que mais cobra juros do mundo, eu vou gerar um outro problema. Eu vou tapar o sol com a peneira. É mais ou menos assim. Eu vou resolver um problema, mas vai gerar outro, tá? É aquela questão, poxa, eu quero tanto um carro, eu quero tanto uma casa, eu quero. Beleza, só que às vezes você antecipa um sonho que vira pesadelo. Porque você resolve um problema, você realiza um desejo, um sonho, que lá na frente vai te trazer outras consequências. Poxa, por que eu vou comprar um e pagar 3? Seja um carro, seja um imóvel. Por que eu tenho que pagar tal situação e pegar lá um empréstimo para pagar 4, 5 vezes a mais? Então, o que ela fez? Aí está interligado com a atitude número 3. Ela usou a habilidade dela e ela trabalhou, ela empreendeu dentro de casa e conseguiu gerar o recurso que ela necessitava para pagar a dívida. Com pouco que tinha. Com pouco que tinha. Então, assim, regularize a sua situação financeira, gente. Comece o ano bem, comece o ano correto. Faça uma planilha. Tenha um planejamento financeiro para este ano. Seja semanal, mensal, anual. Tenha um projeto, tenha um planejamento, tá? E não se enfie em dívidas. Não fique pagando juros. Corra disso. Faça ao contrário. Acorde cedo. Vá para a luta. Faz alguma coisa diferente. Eu falei aqui, vai vender bolo, vai vender brigadeiro, vai cortar cabelo, vai fazer unha. Não sei, vai vender água no farol. Mas faz algo diferente. Faz algo diferente. Utilize as suas habilidades, as suas técnicas, e utilize o seu tempo ao seu favor para você produzir, para você realmente correr atrás daquilo que precisa, deixar suas contas em ordem, em dia e fugir de juros. Porque às vezes, você atrasa uma conta, por exemplo, sei lá, vai dar uns juros de R$200, dependendo aí do valor, né, uma multa mais juros mora. Isso aí pode ser uma conta de água, de luz,
pode ser a sua internet, pode ser ali uma comprinha de 3, 4 dias a semana, pode ser um café da manhã, pode ser alguma coisa. Então, você pagar juros, você fala assim, poxa, eu estou pagando algo a mais por conta da má administração que eu fiz, certo? Então, para este ano de 2023, evite pagar juros, evite pegar empréstimos com juros altíssimos, evite atrasar suas contas e pagar mora, pagar multa, porque esse dinheiro a mais que você paga pode ser uma outra conta, ou pode ser, quem sabe, uma viagem. Né? Você quer viajar no final do ano, comece a planejar agora, tá? O dinheiro dos juros pode ser a solução de um outro problema, beleza? E também tem nela, às vezes você quer comprar uma casa, comprar um carro, né? Dependendo. Brincadeira. Vai eu brincar assim mesmo, né? Vai chegar um momento certo. Tem que momento ter certo. plano ouro. Existe um consórcio aí, né? Novidades, hein, galera? Ó, existe consórcio, verdade. E a gente com certeza vai separar um momento para falar. Tem muito assunto bom, gente. E todos eles a gente pode utilizar bases bíblicas também. Isso aqui eu estou falando é uma base bíblica, querendo ou não. Quinta atitude para ter um 2023 próspero, abençoado. Construa conexões. Network. Will, quem ela procurou para conseguir as vasilhas? Os vizinhos. Ah, os vizinhos. Então, olha que interessante, né? Se ela não tivesse um bom relacionamento, a conexão com os seus vizinhos, você acha que ela ia conseguir as vasilhas? Jamais. Dificilmente, né? Deve procurar onde? Não tem nem... Se não tivesse nessa conexão... Quer chegar mais rápido? Vá sozinho. Vá tranquilo, vá sozinho. Vai correndo, vai do jeito que quiser. Agora, quer chegar mais longe? Vá com as pessoas certas. Vá acompanhado. As conexões. Porque existem portas que pessoas vão abrir para você. Pessoas certas, na hora certa, vai abrir portas para você. E construir essa conexão, ter esse network é importante. Por exemplo, olha só, se eu estou num cliente e ele fala assim para mim, poxa, Alan, estou precisando de alguém que faça banner, sabe? Arts, que mexa com esse tipo de design. Olha a importância de eu ter um network com o Eduardo. Quem que eu vou indicar? Quem que vem aí na mente? Eduardo. Edu Silva Design. Edu Silva Design. Então, assim, às vezes, o Eduardo talvez não vai conseguir alcançar um cliente X de potencial, mas através dos relacionamentos que ele tem, das indicações, da conexão que ele tem, ele pode chegar a lugares que, poxa, por ele mesmo talvez ele não chegaria. Mas não é pelo potencial, que tem muito, não é pelo trabalho dele, mas sim pelas conexões, que pessoas certas podem abrir portas para vocês. Então, olha que interessante. Ela tinha o quê? Relacionamento com os vizinhos. Ela conseguiu convencer, não um, não dois, foram alguns ou vários vizinhos a emprestar vasilhas vazias para que ela conseguisse multiplicar o azeite de acordo com a orientação do profeta Eliseu. Então, foi muito importante ela ter esse bom relacionamento, porque ela não foi atrás em si do azeite. Ela não foi atrás exatamente da solução. Ela foi atrás da ferramenta. Quem já passou aqui por alguma situação de apuros e agora, deu aquele estalo, acendeu aquela luz, já sei para que eu posso ligar para ajudar a resolver esse problema. Por isso que é importante você ter essa conexão, ter esse network, porque você consegue, às vezes, solucionar um problema que você não resolve. Uma vez eu estava assistindo uma live do Thiago Nigro, né? E ele falou algo interessante. Você não deve se matar, se sacrificar para resolver o problema. Ele tem que ser resolvido. Só que muitas das vezes você precisa procurar a pessoa certa que já passou por aquele problema para ser resolvido. Olha que interessante. A pessoa que já passou por aquele caminho, já teve aquela experiência. Então o que eu faço? Eu procuro a pessoa que já passou por aquele problema para pedir orientação, para pedir ajuda. Mas para isso, eu tenho que ter network, conexão com as pessoas. Tem um bom relacionamento, hein? Porque às vezes a pessoa que você acha que hoje não serve, não presta, amanhã ela pode ser o seu abissai, hein? A pessoa... Deus, é forte, hein? É forte. A pessoa que você descarta hoje pode ser a sua vitória amanhã. Verdade. Então não despreze, não descarte, não critique,
não abandone as pessoas, né? Crie conexões, relacionamento, crie network, porque você pode depender um dia de alguém que vai ajudar a resolver o seu problema. Sexta atitude, blinde sua família. Não conte seus segredos Meu Deus. para quem não é íntimo. Eu anotei isso. Gente, qual foi a orientação do profeta? Entra no teu quarto e fecha a porta. Tu e teus Filhos. Tem gente que sai postando toda a vida na rede social. É difícil, hein? Tem gente que compartilha sonhos, segredos e até intimidade com pessoas que não deveriam. Então, pode servir aí para uma outra live, né? Eu li um livro do Thiago Brunet, chamado Especialista em Pessoas, que você precisa classificar o nível de amizade. Sim. Né? Quem são os amigos necessários, os amigos estratégicos e os íntimos. Nem todo aquele que você diz é amigo, de fato é amigo. Tudo bem, a Bíblia diz que amigo, muitas vezes, é mais chegado que um irmão. Só que é o seguinte, você não pode sair aí compartilhando os seus sonhos, segredos, a sua intimidade para quem realmente não é de confiança. Maior experiência, assim, Alan, é a minha vida. Eu, no começo do meu casamento, praticamente assim, eu tive muita dificuldade com a Léa, porque eu sempre fui agitado, bem animadão, assim, tudo mais. Sim. Às vezes eu ficava tão feliz, assim, eu queria contar, né, compartilhar com alguma pessoa, tudo mais. Perfeito. Por exemplo, nosso primeiro carro, né, comprar o Polo, eu queria falar pra todo mundo. Da Volkswagen, né? E aquilo ali foi bem, sim. E eu queria falar pra todo mundo ali, meu, mas é como você falou, às vezes, né, você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar diretamente com Deus, né, com a tua esposa, ali com a tua família, né, porque o seu sonho, muitas das vezes você vai contar para a pessoa errada, você vai falar para a pessoa errada. Às vezes você almeja tanto aquele sonho, só aquela pessoa que você vai falar, às vezes pode estar com inveja de você, às vezes nem acredita muitas vezes no que você fala. Sim. Então por isso que é importante, é muito importante, né, você guardar segredos, você guardar projetos, sonhos, e você falar para quem realmente vai te ajudar a conseguir conquistar, a realizar, e quem é? Jesus Cristo. Somente Ele vai poder te ajudar a desenvolver, a realizar e conquistar esse seu sonho. Já pensou se ela sai contando, falando assim pros vizinhos? Ah, o azeite está multiplicando lá em casa. Todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá sabendo. E ninguém resolve. Ninguém resolve, mas sempre vai ter alguém que vai te invejar. Sim. Sempre vai ter alguém. Quanto mais você se destaca, quanto mais Deus te levanta, mais opositores, mais inimigos você vai ter. Isso às vezes vai ser automático, tá? Então assim, tá dando certo? Fique em silêncio. Olha o versículo que eu lembrei aqui e eu achei. Provérbios capítulo 20, versículo 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. O tagalera. O tagarela. Que fala demais. É aquele que tá toda hora falando, tá toda hora, sabe, contando tudo. Agora, olha o que o versículo 19 na parte B diz. Por isso, evite quem fala demais. Saiba guardar segredos. E saiba de fato para quem contar. Claro que Deus é indiscutível. Mas a gente também, sim, precisa de pessoas certas em nossas vidas. Mas tem situações que não é nem amigo, às vezes nem família. É você e Deus, fechando a porta dentro do seu quarto e ali cobrindo a sua família espiritualmente, tá? Vamos para a sétima atitude. Seja calculista, detalhista. Não deixe sobrar. Olha que interessante. Quando ela está pedindo as vasilhas para os filhos, ela está enchendo, né? As vasilhas com a botija de azeite. Mas chega um momento que para. Por que parou? Porque acabou as vasilhas. Acabaram-se as vasilhas. E aí, o que acontece? Também parou o azeite. Então, para esse ano de 2023 seja uma pessoa calculista, organizada. É importante não faltar? Claro que é. Mas também é importante você não deixar sobrar. Meu pai sempre falou isso, gente. Não deixe sobrar comida no prato, por exemplo. Porque foi do suor do trabalho dele
que ele conseguiu colocar o alimento, o pão de cada dia na mesa. Sim. Aí você vai lá, pega e joga fora. Então o que eu aprendi com ele? Coloca pouco. Se der mais vontade, você quiser repetir, beleza. Aí você vai lá e pega mais. Só que aí você vai lá e faz um prato igual do Gabriel, aquela montanha, tá? Meu Deus, Toguri! 3 andar. 3 andares, né? E aí você vai, come, e aí saciou sua fome e você começa a comer por impulso, que não é legal. Poxa, aí você acaba deixando. Na Europa, eles consideram como pecado, tá? Ó, se você vai num restaurante na Europa e deixa a comida no prato, eles te acham como estranhos. É normal, é comum você ir num restaurante na Europa, sobrar alguma coisa e você fazer a marmitinha para levar para casa. Aqui tem gente que acha que é vergonha fazer isso. Alguns, né? É pecado, é errado. Então seja calculista, né? E eu tô falando do alimento, que é um exemplo, né, Will? A gente está usando aqui a referência. Quando acabou as vasilhas, parou o azeite. Mas nós podemos também levar para outras situações. Olha que interessante esse versículo, hein? Aqui, ó. Pode ser levado como dinheiro também, pode falar. Ó, versículo 6, só para... Sim. E sucedeu que, cheios que foram vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, Sim. ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Ou seja, não há mais vaso. Acabou Então, o vaso e o azeite parou. E o azeite parou. Ou seja, parou bem na hora que acabou. Comportou todos os vasos que ela arrecadou com os seus vizinhos, né? Agora, trazendo na parte, por exemplo, das finanças, porque o tema aqui também envolve muito finanças, não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Não saia gastando aquilo que você conquistou com muita dedicação, sacrifício, suor, com aquilo que não vai te fortalecer, que vai te saciar. Ou seja, o que é o pão? O pão é a necessidade de todos os dias. Então não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é necessário. Com aquilo que não é necessário. Com aquilo que só vai te trazer preocupação, prejuízo, tá? Não deixe faltar. Beleza, Deus é provedor, Ele te abençoa, nos dá saúde, sabedoria, para a gente correr atrás do pão de cada dia. Mas também não deixe faltar. Por exemplo. Ou melhor, não deixe sobrar. Porque deixar sobrar também é pecado. Às vezes a pessoa quer muito uma BMW, uma Ferrari, dizemos aí. Sim. Mas você tem condições para manter uma Ferrari? Opa, aí ó. Eu quero uma Ferrari, eu quero uma Porsche, eu quero uma Evoque. Beleza. As minhas condições hoje. Aí você vai lá e chega, alcança seu objetivo. Mas a sua vida te proporciona você manter uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche? E aí? É que tá. E outra coisa, pra que você quer, né? Agora, Alan, eu tenho condições de manter, né? Que aí tem gente aqui que tem esse diferencial, esse potencial, né, Edu? Eu tenho condições de manter. Aí beleza, vai pra cima, pô. Aí se você tem condições de pagar 4% de PVA, beleza. Ou seja, ser calculista em todo, não só em toda a área, né? Em toda a área. Envolve em todas as áreas. Exatamente. Tanto financeira, como sentimental, espiritual, tudo. Profissional, tudo. Beleza, gente? Vamos lá. Então, vamos para a 8ª atitude para ter um 2023 próspero, abençoado. Desenvolva a capacidade de negociar. Desenvolva Agora falou tudo, né, mano? É interessante que muitas pessoas não gostam de vendedor, certo? Tem muitas pessoas que não gostam de vendedor. Por quê? Acho que não gosta. Porque às vezes, acha o vendedor, sei lá, que incomoda, um vendedor que é chato, sabe? Você tá dentro de uma loja de sapato, por exemplo, a Larissa balançando ali a cabeça, né? As mulheres quer ver um sapato. Quer se sentir mais à vontade, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que esse vendedor que você falou, realmente ele é um vendedor? Tem esse lado também, né? Por isso que, assim, desenvolva a capacidade de você negociar, que é no versículo 7. Olha só, Will. Ó. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Ou seja, vamos lá? Ela precisou procurar o profeta, ter uma liderança espiritual. Ela precisou ter um bom relacionamento com os vizinhos, arrecadando lá as vasilhas.
ela precisou colocar em prática as habilidades dela, guardar segredo, entrar no quarto, fechar a porta, ela e os 2 filhos, e ainda ela precisou pegar o produto que foi ali multiplicado e foi para a rua dizendo: eu tenho azeite. Quer azeite? Tem azeite. Quer azeite? Tem azeite. E detalhe, olha que interessante. Processo. Sim, olha o processo. Naquela época, o azeite era importante para diversas coisas. Inclusive, o azeite, ele servia como moeda de troca, de compra e venda. Isso é assunto para, né? É assunto para a gente escorrer por Diversos papos de crente. diversos papos de crente. Só que assim, negocie a habilidade de vender. Tem gente que às vezes não gosta de um vendedor, mas para cada comprador há um vendedor. Pega essa! Você quer comprar alguma coisa? Carolzinha recentemente comprou um apartamento, glória a Deus por isso, uma vitória, uma bênção, a gente fica feliz, né? Um dos Por toques, essa hein? conquista, né? A realização De um sonho, tá? Mas alguém atendeu ela para vender. Não foi sozinho, não foi o E a robô. importância, assim, né, não só ser negociador, saber como negociar. Exatamente. É igual a mesma coisa dela aqui, né? Ou seja, versículo 7, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Sim. Muitas das vezes ela não sabia negociar, não sabia vender, só que ali naquela hora ela descobriu uma habilidade que ela tinha, creio eu, né? Boa, ela Porque ela não sabia. Sim. Ela não vendia, ela nunca tinha vendido um vaso. Sim. Então imagina. Então, ou seja, ela descobriu uma habilidade que ela tinha. E abrindo parênteses, todo profissional tem que vender alguma coisa, tá, gente? Sim. Né? Ah, eu vendo brigadeiro, por exemplo. Legal, o produto é o brigadeiro e você tem que negociar essa habilidade de vender. Tá. Mas assim, não é só alguém que tem um produto. Quem tem um serviço precisa vender a prestação do seu serviço, tá? Por exemplo, um médico também precisa vender seu serviço. Né? Um dentista, poxa, se vou lá, foi bem atendido, foi bem tratado, seu dente está impecável, tá? Deu tudo certo. E aí chega-me o Gabriel com um problema no dente, por exemplo. Aí eu tenho que indicar. Por quê? Porque aquele profissional, ele não fez simplesmente o que ele deveria fazer, mas ele soube vender o quê? Uma imagem, um bom atendimento, Sim. tá? Ele vendeu o serviço dele, tá? Ah, mas cadê o produto? Não tem. Ele fez a operação aqui. Só que foi tão forte, tão marcante, que eu consigo indicar ele para o Gabriel, nesse exemplo, tá? Você, Will, com esses dentes brancos aí, Colgate. E aí? Bom, amigo. Aí você vai indicar quem foi que fez, né, essa façanha aí, que deixa mais bonito do que você já é, né? Inclusive, vai ser uma das próximas patrocinadoras, hein? Opa, olha aí. Forte. Patrocínio chegando, hein? E olha que interessante. Eu lembrei de versículo aqui, só que eu vou pegar o celular porque eu gosto dessa versão. Ai, papai, eu gosto desse versículo, hein? Ó, Provérbios 11, 26. Provérbios capítulo 11, versículo 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Né? Aquele que guarda, aquele que esconde, aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Deus abençoa o vendedor. Por isso que eu amo essa profissão, vendas. Gente, vendas é tudo, tá? Você tem que saber vender as suas habilidades, vender o seu serviço, vender o seu produto. Porque o que seria de um Burger King sem vendas? Meu Deus, O nada. que seria do McDonald's sem as vendas? O lanche ia falar sozinho? Opa! Pode ser o que for, tudo bem que é uma marca. Coca-Cola é uma marca. É potencial, é forte. Mas se não vender o produto, sim, aí tem que ter estratégias adequadas para conseguir alcançar o público-alvo e vender mais lanches e por aí vai. E só ressaltando, para não, né, confundir, na verdade, a gente está querendo dizer referente ao versículo bíblico aqui e essa passagem. Porque às vezes a pessoa pode achar, não, então eu não preciso guardar dinheiro. Não, então eu não preciso guardar dinheiro para o meu futuro. Não, aí já é uma outra situação. Então vale ressaltar que são coisas totalmente diferentes. Sim. Venda o azeite, tá? Não deixe de divulgar e oferecer o seu produto, porque o seu produto ou o seu serviço pode ser a solução de um problema de alguma pessoa, tá? Então, às vezes você fica com vergonha, ou eu não sei como que eu faço, não sei. Divulgue, abra a boca, ofereça, porque o seu produto, ele pode ser a solução de um problema de alguma família, de alguém, tá? Então, você vê que ela ali descobriu uma habilidade de vendas. Nona atitude,
E penúltima, a gente finalizar esse papo de crente maravilhoso, para ter um 2023 próspero, abençoado, para que as coisas comecem a dar certo, desenvolva o desejo de não dever a ninguém. Quite suas dívidas. O próprio versículo 7. Vai, venda o azeite E paga a tua dívida. paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. E paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, desenvolva esse desejo, essa capacidade, tenha essa organização de você liquidar essas dívidas. Gente, existe aí uma lei que fala que quando você paga uma dívida à vista, você tem desconto. É a lei de antecipação de débitos. Olha, lei de antecipação de débitos. Já tá virando até uma aula de finanças aqui, hein? Tá. Por que você vê, gente? Porque, a nossa vida ela não é só espiritual. Nós temos a nossa vida emocional, financeira, conjugal, profissional, acadêmica, familiar. Então a gente precisa reconhecer as áreas da vida, da nossa vida e saber organizar, né? Saber administrar. Então é o seguinte, pague as suas dívidas, tá? Regularize as suas situações. Mas perceba que lá atrás ela utilizou uma liderança espiritual, uma habilidade, guardou o segredo, foi para cima para vender o azeite que havia multiplicado, ela não pegou empréstimo, não procurou agiota para não pagar juros, e agora ela está pegando o quê? O que ela conquistou com a habilidade das vendas, pagando a sua dívida, quitando aquilo que ela está devendo. Ou seja, essa mulher, ela estava determinada. Olha só, determinação. Eu não vou perder os meus filhos para esses credores. O meu marido deixou a dívida. Só que o que eu posso fazer para reverter esse cenário? Ela poderia procurar um advogado, ela poderia procurar a lei, mas ela decidiu cumprir esses princípios, tomar essas atitudes e decisões para que ela conseguisse mudar esse cenário, não perder os filhos, e nós vamos finalizar com o próximo, hein? 10. Viva de acordo com as suas possibilidades. Então vamos lá. Vou liberar a palavra profética agora. Meu Deus. Para esse ano de 2023. Como é que essa mulher viúva começou? Pobre, correndo risco de perder os seus filhos, não é verdade? Sim. Como é que ela está terminando? Como empresária. Oh, glória a Deus! Estourou o som aí. Eita. Mas essa não tinha como. Ela começa o capítulo. Ela começa a história pobre, perdeu o marido, não tinha recursos, estava perdendo os filhos, mas por conta dessas 10 atitudes, dessas 10 ações que ela tomou, ela começa pobre, mas termina empresária. Como? Ela vende o azeite, paga as dívidas e o profeta diz, agora, quanto sobrou aí? 1 milhão? Vive do resto. Programa viagem, vai para o melhor restaurante, vai para os melhores lugares, porque você investe, deixa um pouco guardado, aplica seu dinheiro, faz ele multiplicar, porque você aprendeu a multiplicar, certo? Mas faz isso por quê? Porque você merece. Mas aqui aprenda a viver dentro das suas possibilidades. Tem gente que cai o dinheiro na conta. No dia seguinte, já não tem mais dinheiro, está devendo todo mundo. Ó, Larissa, colocou a mão na cabeça. Caiu o pagamento na conta. Nós, como cristãos, primeira coisa que a gente deve fazer, o que é? Tá, aqui tem dizimista fiel. Glória. Dízimo. Separe o seu dízimo, ou seja, devolva aquilo que de fato é do Senhor, porque Ele que nos deu a condição, a sabedoria, a saúde para ir atrás na labuta, na selva, conquistar o pão de cada dia. Aí depois você tem que também se pagar, né? Separa uma parte, faz um investimento, guarda. Isso aí é um outro podcast, tá? Mas assim, paga suas dívidas, ou seja, não deva nada a ninguém, fique quite com todos, tá? E aí, o que sobrou, você vai administrar e vai viver. Ou seja, viva de acordo com as suas possibilidades. Vivei do resto. Poxa, se hoje dá para comprar só isso, é aquilo que você vai. Por exemplo, eu quero ir para tal lugar. Tá dentro das suas condições? Tá, então vai para cima. É o caso da Ferrari, né? É o caso da Ferrari. Né? Dá para manter? Dá, então vai para cima. Porque a vida é feita de altos e baixos, de fases, e você tem que saber aproveitar as fases da vida da melhor forma possível.
tá? Mas aí o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu sei ser rico e sei ser pobre, em outras palavras. Eu sei estar em fartura e abundância, mas eu também sei passar por necessidades. O próprio Davi também foi um exemplo. Davi, ele comia muito bem no palácio, picanha argentina, por exemplo, mas na hora da guerra, ele se escondia onde? Nas cavernas. Ele dormia onde? Nas cabanas com seus soldados. Então ele sabia estar muito bem nas fases da vida, certo? Então qual é a fase que você está vivendo hoje? Você pode gastar? Você pode hoje ir numa churrascaria top, diferenciada? Vá, aconselho. E me convida, me leva. Mas hoje não está na condição? Se prepare. Ouviu, Biel? Se planeje, tá bom? Para levar a sua futura digníssima. Se planeje, meu Deus, eita glória. Mas enquanto não está, viva de acordo com as suas possibilidades. Ela começa o capítulo pobre e termina empresária. A maior banca de azeite é da viúva. Meu Deus. Forte, hein? Forte, hein? Bom, pessoal, então estamos chegando ao final de mais um Papo de Crente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar, que é muito importante, porque através dessas 10 atitudes pode servir para você, mas você compartilhando tem outras pessoas também, né, Alan? Que Sim. pode aproveitar uma dessas atitudes. Uma não, todas as atitudes. Todas, né? Todas. E fica ligado, que eu vi muita novidade no nosso canal. E lembrando, sempre ativa as notificações, porque quando começar a fazer ao vivo os nossos cultos, as nossas lives, o Pod Crente, o podcast, automaticamente você vai estar ativo aí e vai saber quando vai começar. Tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado por mais esse momento. Gratidão por chegar até aqui e nos acompanhe que vai ter mais novidades por aí. Tamo junto. Bora. Então evite pagar juros, tá? Cinco. Construa. Pausou? Dá uma volta com água. Ah, que top, meu. Eu pensei em falar, ó, não gravou nada, tá? Tá legal, Edu? Foi bom? Não gravou nada, é só um teste. Receba. Receba, sim. Ei! Você aí. Não, peraí, vamos lá. Vocês estão quer fazer primeiro? Fazer um teste. Vai. Sem gravar, vai. Vai. Não, gravando. Ei, você aí. Ei, você aí. Ei, você. Pera aí. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Ô, meu, vamos dar um tempinho. Bora. Um tempinho, peraí. Mas é pra se inscrever. Ui, gente. Agora, hein? Foi. Ó, se inscreva porque tem muita novidade chegando aí. Oh. Então, ative o sininho aqui, ó. O sininho. Blim, 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 blim. Sabe por quê? Aí você vai receber as nossas notificações. E também compartilha com aquele seu amigo, com a sua amiga. Fechou? Um beijo e um abraço no seu coração. Aê!